pessoal, boa noite, beleza? Meu nome é Lucas, né, só pra variar. Eu tava lembrando de um texto aqui, que eu até preguei um certo tempo atrás sobre ele, que falava a respeito de Ana. Ana era uma mulher que ela tinha três problemas seríssimos. O primeiro problema é que ela era estéril. O segundo problema é que ela tinha um marido insensível. E o terceiro problema é que ela tinha uma rival que perseguia ela o tempo todo. Ana tinha uma rival que chamava Penina. Seu marido chamava Eucana e o problema chamava esterilidade. Todo ano, vez após vez, Penina procurava ela para tirar sarro dela, para mostrar a quantidade de filhos que ela tinha, como é que ela era, qual é a palavra? Como é que ela era fértil. E ela mostrava, acusava o problema de Ana. E Ana ficava muito triste, ficava muito abatida. E todo ano Penina subia ao templo para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor. E Eucana ia junto. Eucana dava uma poção para Penina, mas ele dava uma poção dupla para Ana porque ele amava Ana. Só que ele não tinha percepção do problema, do tamanho do problema que era para Ana não ter um filho. E toda vez que Penina descia do templo depois de ter adorado, ela humilhava muito e, e tirava muito sarro da cara de Ana, falando com a linguagem do dia de hoje. E certa vez, Ana já cansada de tudo isso, ela vai chegar ao templo para adorar. Não, minto, antes disso, Eucana vai, chega para Ana e pergunta para ela se Eucana, não era melhor para ela do que 10 filhos. Só que, como eu já falei, Eucana não tinha noção do tamanho do problema que era para Ana, do tamanho da dificuldade dela, do tamanho da tristeza, da dor que ela sentia na alma. E depois de um certo tempo, Ana vai, chega ao templo e se derrama perante ao Senhor. E ela chorava e chorava, e o sacerdote Eli chega perante ela pensando que ela estava bêbada, só que ela vai explicar para o sacerdote que ela não estava bêbada, na verdade a alma dela estava ferida, estava magoada, ela sentia amargura na alma. E eu pego essa parte para que muitas vezes as pessoas vão nos julgar e elas não sabem o que a gente está passando. Independente de quem for, todo ser humano está sujeito a fazer julgamentos e julgamentos errados. E nem por isso nós devemos ficar abatidos por ser julgado, porque da mesma forma que a gente julga, nós também somos julgados. E muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que tem acontecido, mas fazem julgamentos. Mas para nós podermos perdoar, e independente do que for, a gente está ciente que as pessoas vão julgar sempre, e elas fazem julgamentos. E ela vai e ora, diz ao Senhor, e ela fala para o Senhor que se ela tivesse um filho, e esse filho fosse um homem, depois de um certo tempo, ela devolveria esse filho para o Senhor. E ela vai e orou, e orou, e orou, e o sacerdote fala com ela que vai, que a sua petição seja atendida. E ela foi, e orou, e foi embora. E ela orou, e depois que ela orou bastante, o rosto dela mudou. O semblante dela ficou diferente. E com certeza a essa altura do campeonato ela já tinha levado a necessidade, o problema, a dificuldade para quem poderia resolver. Muitas das vezes nós sabemos qual que é o nosso problema, nós sabemos quais são as dificuldades, o que temos vivido, mas nós não levamos para uma pessoa que pode resolver. Sabe, muitas vezes nós falamos com um, falamos com outro e outro, mas muitas vezes nós não levamos o problema para Deus. A Bíblia fala que dar-te é a chave do céu, que ligar na terra será ligado no céu, e que desligar na terra será desligado no céu. E muitas das vezes nós não fazemos uso dessa ferramenta que é tão importante, que se chama oração. E ela foi e orou ao Senhor, e depois de um certo tempo, a oração dela foi respondida. E ela, na oração dela, ela pediu ao Senhor um filho, mas não era qualquer filho, ela queria um varão, um homem. E ela pediu ao Senhor, e o Senhor deu a ela. E ela devolveu o filho que ela ganhou ao Senhor. Ela tanto queria esse filho que ela teve e ela devolveu ao Senhor. Mas por ter devolvido esse filho ao Senhor,
ela teve mais filhos. Sabe, nós temos que chegar com sinceridade perante a Deus e dizer para Ele que a gente precisa. Às vezes nós sabemos o nome do problema, sabemos a dificuldade, as lutas, e sabemos tudo que tem que fazer, a quem tem que recorrer, a quem nós devemos recorrer. Mas quantas vezes nós não fazemos? Ana tinha um problema, esterilidade. Tinha uma rival que buscava perseguir ela o tempo todo. Tinha um marido insensível. Sabe o que ela fez? Ela juntou tudo isso e chegou perante quem poderia resolver tudo isso, resolver todos tudo isso. E ela foi derramou a alma dela perante ao Senhor. E ela buscou o Senhor com sinceridade, com quebrantamento, e Deus atendeu o pedido dela. Na nossa vida nós temos que realmente chegar mais próximos de Deus, sabe? Buscar Ele com sinceridade, com um coração quebrantado, um coração contrito. Isso mostra que por mais que o marido ame uma mulher, por mais que ele conheça ela, ele pode muitas vezes ferir ela por não ter noção, conhecimento do tamanho do problema que ela enfrenta. Isso mostra também que muitas vezes uma dificuldade, um problema, uma pessoa que vem para nos afrontar, sabe que muitas vezes o que Deus quer é que a gente chegue mais próximo dele. Sabe o que Penina fez? Penina fez Ana ficar mais próxima de Deus. Penina fez buscar. Penina fez que Ana buscasse mais de Deus. Eu acredito que se não fosse a humilhação que Ana sentia por causa de Penina, Ana não se achegaria ao Senhor, ela não buscaria o Senhor, e ela não chegaria a quem pode, poderia e poderá, porque pode, poderia e poderá resolver os nossos problemas, não só o de Ana, como ele fez. E é interessante que quantas vezes a resposta a resposta da pergunta nós sabemos a quem recorrer, mas nós não vamos. E a verdade é que Ana foi muito, muito, muito humilde, e ela aproximou do Senhor com o coração quebrantado, com honestidade, com sinceridade, conhecendo o problema e sabendo a quem recorrer. E ela recorreu ao Senhor, e a voz de Penina que humilhava, que debochava, que era muitas vezes uma voz de tortura, calou-se para sempre. Calou-se para sempre. Então busque ao Senhor de todo o seu coração, saiba qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade e saiba a quem recorrer. Recorra a Deus, porque Ele sim pode resolver qualquer problema, qualquer situação. Beleza? Boa noite, pessoal. Fica com Deus então. Tchau.